Olá, senhoras e senhores, bom dia! Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados da Sequoia Logística referente aos resultados do terceiro trimestre de 2024. Estão presentes hoje conosco o senhor Armando Marquesan, CEO, o senhor Leopoldo Bruggen, CFO e diretor de Relações com Investidores, além do senhor Alexandre Rodrigues e do senhor Diego Ressurreição. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite seu nome, companhia e a sua pergunta. Esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Sequoia, metas operacionais e financeiras, constituem-se em projeções da diretoria da companhia que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que fatores políticos, macroeconômicos e outros fatores operacionais podem afetar o futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a videoconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024, passo a palavra para o senhor Armando Marquesan. Muito obrigado, bom dia a todos. Agradeço a presença. Vamos iniciar a nossa apresentação do terceiro trimestre de 2024. Como podem observar no slide de destaques do trimestre, no quarto slide, fizemos importantes avanços na reestruturação da empresa, os quais o Leopoldo, a quem chamamos de Léo, o Léo vai apresentar detalhadamente mais adiante. Finalizamos em outubro uma mediação global com os credores não financeiros, sendo a maioria ex-fornecedores da Sequoia e da transportadora americana. Essa mediação não envolveu credores do Grupo Move3, nem trabalhistas, nem bancos ou debenturistas. Trata-se de um importante passo para a estabilização financeira da empresa e estamos confiantes com seu sucesso. Também protocolamos pedidos de transações tributárias no âmbito da federal e no âmbito estadual, utilizando normativos já existentes para empresas em reestruturação. Por fim, de forma organizada, estamos vendendo os ativos considerados não essenciais para gerar caixa para as atividades da companhia, conforme anunciado anteriormente. Abrindo a apresentação na reestruturação, no próximo slide, gostaria de resumir os principais esforços antes de passar a palavra para o Léo. Dentro do acordo global com os bancos e debenturistas, obtivemos sucesso na reestruturação, eu consegui colocar 77% das dívidas em instrumentos conversíveis mandatórios em ações e alongar outros 23% com início de pagamento de juros em 2027 e principal em 2029. Junto com a reestruturação, captamos novos recursos para a aquisição do Grupo Move3, no qual fizemos a fusão operacional e comercial, e para capital de giro da companhia. Na sequência, concluímos a aquisição e a junção com o Grupo Move3 e iniciamos um processo de captura de sinergias que ainda se encontra em andamento. Trouxemos novos membros para a diretoria e para o conselho de administração e, através de novos olhares, vamos acelerar as integrações e otimização dos processos. Como dito anteriormente, passamos então a implementar as soluções para a redução dos passivos junto a ex-fornecedores e tributários. Por fim, colocamos à venda ativos não estratégicos para dar liquidez ao negócio, conforme anunciado recentemente. Após todos os esforços destacados acima, temos como meta iniciar 2025 com os passivos sob controle e com geração positiva de EBITDA. Passo agora a palavra para o Léo, para ele detalhar todo esse processo de reestruturação. Obrigado, Armando, e bem-vindo a todos que acompanham essa conferência. Trazendo os esforços para números, estamos falando em um potencial de redução de 1,1 bilhão de reais em passivos, não incluindo nesse valor a redução econômica que existe
na repactuação de passivos para 5 anos, com juros e indexadores abaixo do custo de capital. A redução das dívidas com os credores financeiros representa 582 milhões, sendo outros 172 milhões alongados. Dentro da mediação com os credores não financeiros, esperamos uma redução de outros 152 milhões, sendo 110 milhões conversíveis em ações e 42 milhões em descontos previstos no plano. 124 milhões serão pagos em 60 meses a partir do início de 2030, indexados ao IPCA. Para o nosso pedido na PGFN, estimamos uma redução de juros e multa em torno de 199 milhões, além do uso de prejuízos fiscais em 180 milhões, resultando assim em uma redução de 379 milhões nesses passivos tributários. O prazo de pagamento é previsto entre 60 e 120 meses, sendo comum ficar limitado a 84 meses quando não são ofertadas garantias aceitas pela PGFN. Já na PGE de São Paulo, estamos pedindo descontos e parcelamentos em até 120 meses, existindo uma redução em potencial de 22 milhões. Com tudo isso, reduziremos em 73% os passivos que existiam na companhia há um ano. Vou agora elucidar cada etapa da reestruturação. Começando pela etapa de credores financeiros, foi feito um acordo global que foi iniciado em 2023, migrando 241 milhões de dívidas com debenturistas para debêntures conversíveis. E em maio desse ano, convertemos 341 milhões de dívidas bancárias em debêntures também conversíveis em ações. Pelo slide seguinte, é possível ver no topo esquerdo as conversões e ações de 241 milhões, conforme eu comentei, dos debenturistas, e 341 milhões das dívidas bancárias. Já na parte inferior do lado direito, temos as repactuações para os credores que não migraram para títulos conversíveis em ações, cujos prazos foram alongados e as taxas de juros foram repactuadas para CDI careca ou CDI mais 2% ao ano. Os prazos de pagamento de principal começarão a incorrer somente em 2029. Passando para o próximo slide, vamos explicar agora a mediação com os credores não financeiros. Após várias reuniões com credores não financeiros que vinham pressionando a companhia através de cobranças, execuções e até mesmo pedidos de falência, conseguimos adesão de 54% dos valores para um plano único, abrangendo todos os credores da Sequoia e da transportadora americana. Com esse apoio, entramos com o pedido de homologação do plano nos regramentos da recuperação extrajudicial. Após uma análise inicial da juíza, o pedido foi deferido em 21 de outubro, quando também foi concedido o stay period, prevendo a paralisação de execuções e bloqueios, bem como a liberação dos depósitos judiciais. O apoio de mais de 50% dos créditos era fundamental para nós e somente seguimos com o plano quando atingimos esse patamar. No próximo slide, vamos apresentar as opções do plano. A primeira opção é a de integral conversão dos créditos em ações, ao preço de R$ 8,00 por ação, limitado a 110 milhões de reais. A segunda opção é o pagamento em 36 meses, indexados ao IPCA, com carência de 5 anos, também a contar a partir da homologação do plano. A terceira opção é um deságio de 70%, com pagamento em 7 anos, indexado ao IPCA, com carência de 1 ano a partir da homologação do plano. Já para os credores apoiadores, as opções incluem o pagamento com 50% de desconto, com entrada mais 16 meses, corrigido pelo IPCA,
ou de 70% de desconto para pagamento à vista. Ambas opções também possuem um cap. Lembrando que as empresas do Grupo Move 3 não foram incluídas no plano. Vou agora aproveitar a presença do nosso diretor de reestruturação, Diego Ressurreição, para apresentar a linha do tempo do acordo. Bom dia aos presentes. Obrigado, Léo. Obrigado, Armando. Quando iniciamos esse projeto, em maio desse ano, diagnosticamos os créditos existentes e começamos as tratativas com os credores. Após várias reuniões, conseguimos convencer os credores que sem um acordo global não seria possível endereçar cada uma das demandas individuais. Conseguimos, então, o apoio necessário para aprovar um acordo global, como já bem explicado pelo Léo. E protocolizamos, em 11 de outubro de 2024, um pedido de recuperação extrajudicial na vara competente em São Paulo. Na sequência, em 21 de outubro de 2024, foi proferida a decisão deferindo o processamento do pedido de homologação do plano. Foi determinada, ainda, a suspensão da exigibilidade de todos os créditos sujeitos pelo período de 180 dias, o famoso stay period, os quais somente poderão ser pagos de acordo com uma das opções disponíveis do plano, assim que este for homologado. Dando sequência, em 14 de novembro de 2024, foi publicado o edital com prazo para impugnações do plano, assim como a companhia também enviou cartas informando a todos os credores sobre as opções de pagamento. É importante destacar que a juíza responsável da recuperação designou um administrador judicial para a verificação da legalidade do plano, bem como para testar a regularidade do quórum de aprovação obtido pela Sequoia e Transportadora Americana. Após diligenciar a documentação apresentada pela companhia por quase um mês, o administrador judicial emitiu relatório em 4 de dezembro de 2024, atestando a legalidade do plano apresentado, bem como certificando a regularidade do quórum necessário para aprovação da RE, da recuperação extrajudicial. Esse é um marco muito importante para o encaminhamento da homologação do acordo global. Agora estamos aguardando o prazo para impugnações, que se encerrará no dia 17 de dezembro de 2024, sendo importante mencionar que ainda não houve nenhuma impugnação ao plano da Sequoia e da Transportadora Americana. Depois disso, caso tenha alguma impugnação, a empresa se manifestará e o plano segue para a decisão de homologação. Em termos de estimativa, estamos trabalhando com uma possível homologação do plano no primeiro trimestre de 2025, em virtude do recesso do Poder Judiciário, que se dará entre 20 de dezembro de 2024 e 20 de janeiro de 2025. Com isso, devolvo a palavra ao Léo. Obrigado, Diego. Passando agora para a reestruturação tributária. Em maio desse ano, as tratativas com a PGFN resultaram em uma proposta de transação com desconto de juros e multa e a utilização de prejuízos fiscais. Entretanto, prazo de pagamento ficou em 30 meses, já que a capacidade de pagamento da Sequoia e da Transportadora Americana, dentro dos sistemas da PGFN, ultrapassa 160 milhões por ano, ou seja, 800 milhões em 5 anos, o que não é condizente com a realidade atual dessas empresas. Esse cálculo de capacidade de pagamento costuma não levar em consideração as dívidas com credores financeiros e não financeiros. Em junho, declinamos a proposta de 30 meses, após analisar que não teríamos fluxo de caixa para honrar com esses compromissos. Daí, em outubro, pedimos a revisão da capacidade de pagamento e anexamos os documentos da recuperação extrajudicial. Se houver êxito nessas tratativas, esperamos uma redução de juros e multa, além da utilização de prejuízo fiscal limitado a 70%, o que vai resultar em uma dívida fiscal reestruturada de 77 milhões. Passando agora ao próximo slide, estamos solicitando à Procuradoria-Geral Estadual de São Paulo os benefícios de redução de juros e multas dos débitos de ICMS, além da amortização em 120 meses. Caso consigamos demonstrar que os débitos são de difícil recuperação no patamar atual, de 40 milhões, esperamos reduzir para 18 milhões
e parcelar em 120 vezes. Agora que expusemos os esforços e a reestruturação sendo executada, vamos repassar os resultados do trimestre e do período fim de 30 de setembro de 2024. O resultado do período ainda não capturou os benefícios da reestruturação, sendo que várias reduções na estrutura de folha e nos centros de distribuição foram iniciados a partir de agosto. O resultado do trimestre de 2023 não inclui o Grupo MOVE3, enquanto que o resultado do trimestre 24 possui o somatório de Sequoia com o Grupo MOVE3. Os principais destaques do trimestre são a melhoria da margem bruta, positiva em 51,7 milhões, além do EBITDA, que mesmo negativo, demonstra a direção desejada para o último trimestre desse ano e para o primeiro trimestre do ano que vem. No acumulado de 9 meses, podemos perceber a mesma melhoria de performance, tanto na margem bruta quanto no EBITDA. Com a captação de 20 milhões em agosto de 2024, colocamos em marcha a redução do quadro de funcionários e encerramento de diversos centros de distribuição. Muitas dessas localidades operavam negócios de logística indoor para clientes empresariais, sendo que várias vinham apresentando esse ano ociosidade e margens apertadas em relação ao capital empregado. Com essas reduções, esperamos uma economia mensal de 6,9 milhões de reais por mês a partir de setembro, o que significa que pouco foi capturado até o terceiro trimestre de 2024. Alguns ajustes não recorrentes estão explicados no release de resultados, mas os principais são a necessidade de aumentar o valor dos credores não financeiros dentro do plano de recuperação extrajudicial e a baixa do ágio da transportadora americana, uma vez essa empresa ter ingressado na RE. No próximo slide, podemos ver pelo balanço patrimonial alguns desses movimentos, sendo o primeiro a redução do direito de uso, que são os CDs arrendados, e o aumento de fornecedores, decorrente do plano de recuperação extrajudicial. Vale ressaltar que ainda existe uma redução em potencial de 542 milhões, caso tenhamos êxito na recuperação extrajudicial e nas transações tributárias que eu já comentei em slides anteriores. Vou explicar no próximo slide os detalhes desse ajuste dos credores. Nós iniciamos a mediação com aproximadamente 200 milhões dentro do saldo de fornecedores e em provisão para contingências prováveis. Dentro do processo de mediação, alguns valores em discussão administrativa ou até mesmo judicial foram avaliados e optamos por pôr um fim nessas disputas. Um exemplo é o Mega CD de Imbu, no qual existia 54 milhões em disputa, mas 16 milhões estava reconhecido como devido. O valor não registrado era considerado perda possível, gerando grande incerteza. Tendo em vista a negociação de redução de 4 milhões nessa disputa e o desconto de 50% do saldo remanescente, o valor que seria pago reduziria para 25 milhões. Neste momento, registramos um incremento de 16 milhões no que estava contabilizado para 50 milhões. Mas se o plano for homologado, teremos um benefício de 25 milhões de desconto. Ou seja, nós temos um incremento agora, enquanto o benefício do plano somente poderá ser capturado contabilmente quando da sua homologação. Dito isso, o total de incremento foi de 113 milhões de reais. Da lista total de credores, totalizando agora 311 milhões de reais,
aproximadamente 1/3 será convertido em ações, teremos um desconto de 42 milhões e outros 125 milhões começarão a serem pagos daqui a 5 anos. Com tudo isso, o desembolso de caixa do plano será de apenas 35 milhões de reais entre 2025 e 2026. Passando agora para o próximo slide, como dito anteriormente, encerramos diversos centros de distribuição ao longo do ano e vários outros estão sendo entregues nesse último trimestre do ano. Como vocês podem ver no gráfico, de 120 centros de distribuição, pretendemos iniciar o próximo ano com apenas 5. Isso foi possível através da desmobilização de 2 negócios, da logística indoor, que era feito para empresas, e o field service, da distribuição e coleta das maquininhas de pagamento. No próximo slide, é possível ver o resultado financeiro desse movimento. Vamos passar de um valor de arrendamento mensal de 12 milhões de reais para menos de 2 milhões de reais por mês no início do próximo ano. Com isso, eu finalizo a minha parte da apresentação, mas fico à disposição de vocês através dos diversos canais de relações com investidores. Passo a palavra de volta para Armando. Obrigado, Léo. Ótimo trabalho. Vamos agora falar da integração e como estão as operações. E mesmo após essa reestruturação apresentada pelo Léo, o grupo ainda conta com 2,8 mil colaboradores, permitindo mais de 120 milhões de entregas por ano em mais de 5 mil cidades no Brasil. Contamos também com mais de 19 mil entregadores parceiros e atendemos hoje 450 clientes, dentre os quais diversas marcas renomadas e líderes de seus setores, que muito nos orgulham em atendê-los. No slide seguinte, demonstramos como separamos as operações e unidades de negócio entre Sequoia e o grupo Move3. A Move3, ou mais especificamente a Flash, é líder em prestação de serviços aos clientes bancários, com uma rede exclusiva de franqueados que prestam serviços logísticos de entrega de cartões e também trata-se de um segmento de negócio ainda com boa demanda e que possuímos uma automação no CD bastante sofisticada e diferenciada. Já o B2C está totalmente integrado na Move3 através do novo Mega Sorter de São Bernardo do Campo. Esse sorter é um dos maiores projetos da América Latina, podendo roteirizar mais de 34 mil pacotes por hora, ou seja, perto de 1 milhão por dia, e com mais de 300 saídas, o que permite uma roteirização bastante eficiente. Ainda há um grande potencial de crescimento desse segmento de negócio, uma vez que o sorter começou a operar no segundo semestre desse ano, e ainda há muita capacidade para expansão. As operações dedicadas possuem certa concentração na Sequoia, através do nosso modelo de contratação de agregados e tecnologias já existentes, temos conseguido manter bons resultados e operações eficientes com clientes de renome, como, por exemplo, a Shein e Mercado Livre. O segmento expresso utiliza da inteligência logística para fazer as entregas rápidas e seguras de produtos de alto valor agregado, como smartphones, relógios, computadores, entre outros. E essa tecnologia integra carros fortes, transporte rodoviário, transporte aéreo e last mile. Por fim, no início de 2025, ao completar praticamente 14 anos à frente da Sequoia, desde a sua fundação, decidi, em conjunto com o Conselho de Administração da companhia, passar para o Conselho de Administração e continuar apoiando a empresa via interações estratégicas e através do Comitê Comercial de Operações. Como já anunciado recentemente, estamos num processo de transição e integração com o novo CEO, o senhor Alexandre Rodrigues, que já está atuando interinamente na posição e passa a ocupar o cargo de forma definitiva em 1º de fevereiro do próximo ano. Deixo aqui um espaço para o Alexandre se apresentar e comentar sobre a sua integração. Por favor, Ale. Obrigado, Armando. Obrigado, Léo. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui. Eu gostaria de reforçar que estou muito entusiasmado com o desafio que me foi dado. Chego ao grupo em encontro um excelente plano de trabalho elaborado
e ainda nessa fase de transição com o Armando, trabalhando bastante para materializar o plano, colocando foco em disciplina e austeridade financeira, crescimento com rentabilidade e, principalmente, uma busca incansável pela excelência operacional. Contem comigo. Obrigado, Armando. Obrigado, Alê. Seja bem-vindo mais uma vez. E, dessa forma, damos encerramento aqui à apresentação do terceiro trimestre e agora ficamos à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado a todos. Bom dia. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone Q&A, digitar seu nome, companhia e a sua pergunta para que nossa operadora realize a leitura. Peço, por favor, que aguardem enquanto coletamos perguntas. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar seu nome, companhia e a sua pergunta no campo de Q&A. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Lembrando novamente que para realizar perguntas, basta digitar seu nome, sua companhia e a sua pergunta no campo de Q&A. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta é do senhor Laurence Liu. Ele diz: podem falar um pouco sobre as perspectivas de negócios em 2025? Obrigado pela pergunta, Laurence. Aqui é o Léo falando. Conforme eu reforcei ao longo da apresentação, esse é um momento de reestruturação e de integração. Estamos trabalhando forte nessas duas frentes. Eu entendo que o guidance de 2025 é algo que vai acontecer naturalmente, fruto tanto da reestruturação quanto da integração. Mas eu diria que para o investidor agora é o momento de acreditar na reestruturação e acreditar na integração. O guidance, como eu disse, é algo que vai vir naturalmente. Não faria sentido agora, nesse momento, a gente ficar debatendo e discutindo o guidance de 2025, enquanto a reestruturação e a integração não terminam. Então, a nossa expectativa é concluir tanto a reestruturação quanto a integração até o final desse ano, para a gente poder entrar aí em 2025 mais forte, podendo, inclusive, dar guidances e dar uma perspectiva melhor para o investidor. Mas, de novo, é um momento aqui de acreditar, de entender a reestruturação e a integração das empresas. Armando? É isso. Lembrando que para realizar perguntas, basta digitar seu nome, companhia e a sua pergunta no campo de Q&A. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta é do senhor Matheus Benincá. A companhia comunicou ao mercado sobre o adiamento das demonstrações, o que vem causando esse atraso constante? Como a companhia vem tratando a revisão mensal dos números, uma vez que há um grande atraso na revisão ou preparação das demonstrações? Bom dia, boa pergunta, Matheus. O que tem acontecido aí fruto da integração e da reestruturação. Esse trimestre,
nós tivemos todo um trabalho de auditoria, não só pelo auditor externo, mas também pelo administrador judicial, de todos os créditos que foram inclusos na recuperação extrajudicial. Como eu comentei num slide aqui da apresentação, nós tivemos, inclusive, que fazer um incremento daquilo que estava registrado na contabilidade. E dentro desse incremento, nós tivemos que discutir, não só com o administrador judicial, com o auditor e etc., cada um desses incrementos. Então, temos passado aí por alguns trimestres com fatos, como primeira auditoria da MOVE, agora veio o fato da recuperação extrajudicial, que acabam criando aí esses atrasos. Nós também, obviamente, não queremos ter nenhum atraso na divulgação, porque sabemos que o mercado começa a imaginar mil coisas, quando, na realidade, estamos todos trabalhando aqui normalmente, mas eu te dando uma resposta aí para o próximo TRI, a gente espera estar com as coisas mais tranquilas, dado o fato do administrador judicial ter soltado essa semana o seu relatório, a sua auditoria, inclusive elogiando e dando aí um feedback positivo de todo o trabalho que nós fizemos, em termos de credores e de recuperação. Então, eu acho que por final do ano aí, a gente vai ter um final do ano normal, em termos de controles internos, em termos de sistemas. Nós temos o nosso ERP, nós temos o Proteus, nós temos a nossa equipe contábil, nós temos a nossa controladoria, nós temos todo mundo aqui, todo o time, trabalhando forte para integrar as duas empresas e também, ao mesmo tempo, fazer a entrega aí dos números auditados dentro dos prazos previstos. Então, de novo, foram fatores aí anormais. Eu acredito que no próximo trimestre a gente volta à normalidade. Obrigado pela pergunta. Lembrando que para fazer perguntas basta digitar seu nome, companhia e a sua pergunta no campo de Q&A. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Reinaldo. Ele diz: por que postergar o vencimento das debêntures de 4 e 6 emissão? Não seriam trocadas por ações? Foi só para evitar uma diluição nesse momento? Ou envolvem custos financeiros? E os 720 milhões pré-grupamento de ações envolvidas na fusão com a MOVE? Obrigado, Reinaldo. O que aconteceu é que na recuperação extrajudicial, nós temos covenants de vencimento antecipado. Então, quando fizemos o pedido de recuperação extrajudicial, tentamos com os bancos para discutir o waiver desses covenants. E os bancos e debenturistas, até mesmo pela perspectiva que eles têm em relação ao preço da ação versus o preço atual, pediram para prorrogar o vencimento para 2025 e não obrigatoriamente converter em 2024. Então, nós aceitamos a postergação da conversão em troca dos waivers e também, dado o momento do preço da ação, nós já achamos positivo o fato de não estarmos convertendo obrigatoriamente debênture em ações agora, sendo que essas ações poderiam vir ao mercado e afetar ainda mais o preço do papel. Então, foi uma troca, o waiver versus o alongamento. A sua outra pergunta em relação às ações da família Giuliani. A família Giuliani, ela vai receber as ações através de uma incorporação de uma empresa pela Sequoia. Esse trabalho envolve um certo planejamento tributário. Você tem em incorporações figuras de ágio, você tem incorporações figuras de mais-valia. Pretendemos avançar nisso agora no quarto TRI e em breve, eu acredito até o final do ano, nós teremos emissão dessas ações para a família,
tendo a família aí o direito de 42,5% do total de ações fully diluted. Então, a gente deve avançar com isso no próximo tri. Ok? Obrigado pela pergunta. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar seu nome, companhia e a sua pergunta no campo de Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Célio Guida. Ele diz: parabéns pelos esforços de reestruturação. Falamos no segundo trimestre de 2024 que começaríamos a colher os frutos das integrações a partir de agora, mas entendo que o processo de integração é de alta complexidade. Quanto dele vocês já consideram concluído e quanto acreditam que ainda falta para a conclusão do trabalho estruturante e início de captura de valor? Célio, bom dia, obrigado pela pergunta. É o Armando falando, tá bom? Olha, grande parte do processo de integração operacional, ele está bastante avançado e praticamente concluído. Conforme o Léo apresentou, né, a integração do centro de distribuição é algo que a gente termina e conclui ainda dentro desse ano. Faltam aí 20 dias para terminar o ano, mas a gente tem uma agenda de devolução de CDs intensa para as próximas semanas. Com isso, a gente vai concluindo todo o processo de integração e, da mesma forma que o Léo mencionou, a gente entra 2025 numa companhia mais integrada, mais enxuta, para começar a fazer o trabalho que o Alexandre mencionou de excelência operacional e de rentabilidade, né? Esse vai ser um trabalho mais para o primeiro semestre, que o Alexandre vai liderar junto à companhia. Um passo importante que a gente vai dar agora, Célio, no dia 31/12, materializando essa integração, a gente conclui toda a integração dos ERPs, né? Como é comum, as companhias têm seus ERPs, e a gente conclui a integração para um único ERP em 31/12, assim como todo o sistema contábil e o sistema de gestão de pessoal e folha de pagamento. Então, isso é um passo também importante, mais uma conquista nesse processo de integração e racionalização de custos. Do lado operacional, eu diria que a gente já está bastante avançado no uso comum de transferências, de malha de entrega na ponta final, no last mile. Isso avançou bastante também. E para o primeiro semestre, a gente vai ter aí o estudo e a análise que vai envolver a integração e a melhoria dos TMS e sistemas de roteirização e tracking, que seria uma das últimas etapas do processo de integração, que esse sim é mais complexo, envolve integração com mais de 450 clientes, então é algo que tem que ser estudado com bastante cuidado, mas é o último passo para essa integração, tá bom? Obrigado mais uma vez pela pergunta. Nossa próxima pergunta vem novamente do senhor Reinaldo. Ele diz: nos últimos meses têm saído notícias sobre grandes players investindo em logística. A Amazon, Mercado Livre, Magazine Luiza, Casas Bahia e, mais recentemente, um player chinês. Não lembro se Shopee ou Chime. É algo que tem impactado na Sequoia? Perda de alguma receita? Oi, Reinaldo, bom dia. É o Armando falando novamente. Obrigado pela pergunta. Esse processo, né, de investimento dos grandes marketplaces, ele tem acontecido já há alguns anos, desde 2019, 2020, é um processo contínuo, né, desses principais marketplaces para melhoria da experiência do cliente, para ganhos de eficiência. Então, é um processo normal que vem ocorrendo. Não temos previstos nenhum impacto importante nesse sentido. Todos os nomes mencionados que você mencionou na sua pergunta são clientes nossos de diferentes linhas de negócio que a gente possui, né? Então, mesmo que haja investimento, abertura de novos CDs,
a Sequoia, né, e o Grupo Move3 tem um escopo de atividade grande o suficiente e bastante amplo, e que a gente acaba capturando oportunidades e crescendo junto com esses nossos clientes, porque sempre algum tipo de serviço será necessário na cadeia de suprimentos. Então, eu diria que não há um impacto. Esse impacto ele ocorreu já há 4 anos atrás, 3 anos atrás, nessa mudança da modalidade de contratação. E, para deixar mais claro para você, inclusive, uma das nossas unidades de negócio que a gente apresentou e está contido na apresentação é a unidade de negócio de operações dedicadas, que justamente serve para antecipar e atender esses clientes nessas novas modalidades, tá? Então, eu diria que é um processo natural, que a gente já conhece há bastante tempo, que a gente está adaptado e a gente tem bastante flexibilidade em continuar servindo esses clientes, tá bom? Obrigado mais uma vez. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar seu nome, companhia e a sua pergunta no campo de Q&A. Por favor, aguardem. Nossa próxima pergunta vem do senhor Samuel Guedes. Ele diz: como a venda da Frenet agrega à reestruturação? Bom dia, Samuel. Como você pode ter visto, nós anunciamos ontem à noite a assinatura e a venda. O signing, que a gente chama signing e closing, foram feitos de forma simultânea, então o dinheiro já está na conta. Entrou ontem algo próximo de 25 milhões de reais, o que nos dá liquidez e tranquilidade para os últimos meses do ano e início do próximo ano. Então, diria para você que a venda, da forma que ela foi feita, obviamente planejada, organizada, já tem meses aí que nós estamos aí trabalhando em diligências e negociações e etc. Então, algo que foi feito de uma forma organizada, com assessor, inclusive. Então, isso tudo foi planejado e entrou em boa hora, conforme nós tínhamos planejado. Então, atravessamos aí o final do ano com dinheiro no caixa, o que para nós é fundamental. Obrigado pela pergunta. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar seu nome, companhia e a sua pergunta no campo de Q&A. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos ao senhor Leopoldo para que faça suas considerações finais. Agradeço a participação de todos, agradeço também a qualidade das perguntas. Os últimos meses têm sido meses intensos de reestruturação, de integração. Várias mudanças positivas também estão acontecendo. E eu acho que a notícia ontem da venda da Logtech ela é muito favorável para que nós possamos aí ter um final de ano e um início de 2025 positivo. Agradeço mais uma vez a participação de todos, espero contar com vocês na divulgação do próximo trimestre. A videoconferência de resultados da Sequoia está encerrada. Em caso de dúvidas, enviar sua pergunta para o time de Relações com Investidores através do e-mail ri@sequoialog.com.br. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.